Boa noite, galera. Vamos ver se essa quarta-feira vai valer a pena. Quem é que conseguiu ouvir a música Barry White, This Way You Are? Alguém conseguiu ouvir? Para todo mundo ficar calmo, tranquilo, apaixonado pela história, tá bom? O mundo é horrível, mas a gente vai dando um jeitinho de melhorar ele. Uma musiquinha aqui, uma nota 20 ali na UERJ, e vamos que vamos. Pessoal, hoje a gente tem um material inédito. Você está aí, Isabela Lopes? Estou aqui, claro. Boa noite. Ok. Vamos trabalhar. Hoje não tem nada para passar antes, né? Vamos direto para as questões, não é isso? Isso. Só no meio da aula. Eu vou pedir para a galera entender o seguinte: a prova de 2012 ela será feita sexta-feira, tá bom? Sexta-feira nós vamos tentar ter 2 aulas por semana. Vamos somar o número de hoje com o número de sexta, fazer a divisão. Se der uma média boa de 60, vamos manter 2 aulas por semana, tá bom? Sugiro que vocês mandem o link para os amigos. Hoje vai ser especial, muito especial. Por quê? Porque nós vamos aumentar o nível. As provas da UERJ, elas têm sido muito fáceis nos últimos anos. 1 ou 2 ou 3 questões mais difíceis. Então, eu fiz um material com 10 questões que eu acho mais difíceis. São 10 temas porretas, entendeu? Quem conseguiu fazer durante o dia pode colocar a resposta a cada questão no chat. Mas eu peço, alguns alunos já mandaram a prova de 2012, eu não comecei a corrigir ainda, mas vou corrigir amanhã e sexta, para sexta-feira à noite a gente poder continuar o nosso trabalho. E eu preciso hoje que vocês, o grupo está aberto, inclusive, de Zap, eu preciso que a gente avalie profundamente se essa ideia de prova inédita ela é aceita por vocês, se ela é boa, porque eu, de repente, posso fazer uma por semana inédita e uma por semana tradicional. Tá bom? Claro que o nível dessa prova minha está muito mais difícil, mas eu quero apresentar os temas, dar aula sobre os temas. Vocês indicaram vários temas para hoje e eu aceitei. Então, vamos trabalhar, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Quer escrever no chat? Tem alguém de psicologia aí? Eu queria que todo mundo que fosse psicologia botasse psicologia. Luísa, Tamires, Malu, vocês estão no grupo de saúde VIP, exceto medicina? Ok, Isabela, fica atenta, bota o Forms. Pessoal que é de psicologia, tem um grupo VIP só para psicologia, nutrição, ciências biológicas, enfermagem, sem a medicina. Eu até avisei na biologia várias vezes. A Isabela vai botar o link aqui, né, Isabela? Vou. E aí, depois da aula, quem fizer o Forms, psicologia só, tá? Me procura no privado que eu vou incluir você num grupo fechado que tem
correção de biologia, como tem história, correção de química, como tem em história, e outras novidades que eu só vou falar no privado, tá bom? Atenção, escreve embaixo, link só para psicologia, tá bom? Tá bom. Ó, quem falou que não tá? A Malu já recebeu a correção de biologia. Ana Luísa não está. Manuela Lima não está. Nina Simas não está. Camille Rodrigues não está. Gabriele não está. Luísa não está. Tamires não está. Meu Deus, por isso que a enfermagem está ganhando. Eu vou dar um esquema para aprovar vocês de psicologia, mas eu não posso ficar falando muito aqui, porque a psicologia aqui é minoria. Então, quem é de psicologia tem que preencher esse forms, e ao preencher, me procura no privado, ó, sou fulana de psicologia, me bota no grupo. É um grupo saúde VIP. É porque nós de história aprovamos muito, né? E a gente resolveu dar uma ajudinha para a área de saúde. E vocês de psicologia, vocês são meus também de história. Então, eu não posso. Já tem 44 alunos, né, Isabela? No Forms 45. Vamos lá? Bom, pessoal, qual é o nosso teto aí, Isabela? 59. Tá fraco. Tinham mais de 80, né? Mas você vai controlando e vai avisando a gente, né? Vou sim, pode deixar. Bom, vocês sabem que eu já dei aula na UERJ no século XX. Pode zoar. Já estou esperando a palhaçada, entendeu? É verdade, eu dei aula até 2002. Pode zoar. Eu, cara de química, o cara de história, o cara de física. História sou eu. Cara de biologia. O Felipe de geografia foi nosso aluno lá. Foi meu aluno de história lá. Mas era outro esquema, entendeu? Bom, eu vou começar com a primeira questão. Vamos lá? Pode passar a primeira. Pessoal, manda link para os amigos. Hoje era importante a gente ter uma boa numeração, entendeu? Porque senão não vai dar para ter duas aulas, tá? Biologia está com 2 aulas, mas a biologia mantém uma média razoável de 50, 60. Essa semana, se a gente fizer 77, a gente vai ter até mais que redação. E está tendo química agora, mas... Quanto foi biologia, segunda, Isabela? 62. Tem algum funcionário aí, além de você? Não, tá todo mundo em aula. É porque tem pré-ENEM, eles estão estudando. Então vamos lá, eu estou feliz, eu estou com a Isabela, estou com Deus. A Isabela é o melhor presente que Deus me deu. É a melhor funcionária de todas que trabalham comigo. A Thais Maria é excelente, mas a Thais Maria ela cuida do pessoal de português, entendeu? Da redação. Quem está com a gente é a Isabela. Então eu queria que vocês mandassem beijos para a Isabela enquanto eu organizo. Isabela, você sabe que tem mapa para a questão de Oriente Médio, né? E tem Sim, tá mapa aqui para a também. questão dos Estados Unidos, né? Olha o pessoal te mandando beijo. Tamo junto, galera. Isabela é engenheira civil, formada pela La Salle. Foi minha aluna no pré-ENEM, organizadora. Li enunciado, como eu peço para vocês lerem. E agora é Verdade. gestora, ganha uma fortuna, só anda de helicóptero lá em Maricá. Bom, cite as 3 principais decisões da partilha da Palestina feita pela ONU em 29 de novembro de 60. Opa, está errada essa data, não sei se fui eu. Essa data é do meu aniversário.
Tem como corrigir? É 1947. Fui eu que errei ou foram vocês? Não sei, foi. Posso ver aqui, vou ver se eu consigo corrigir. Tá bom, Uhum. pessoal? Eu vou digitar aqui no chat. A partilha da ONU é em 29/11/1947. Por que eu ou a equipe podemos ter trocado? Porque eu nasci em 29 de novembro de 67. Eu, antes da prova da UERJ, dia 29, prova é dia 1, eu faço 57 anos. Mas a aula não está transmitido, não. É ao vivo e depois é que vai ter a gravação. Acho que ela falou do slide. O slide está na tela. Não, por enquanto não, deixa comigo, eu e eles, tá? Vamos devagar, sem pressa. Hoje é uma noite especial. A gente vai tentar fazer coisas mais difíceis do que as provas da UERJ. E aí, se vocês gostarem, e se tiver um bom número, eu prometo fazer uma prova inédita, uma vez por semana, e uma prova da UERJ uma vez por semana. Tá bom? Qual é o nosso número aí, Isabela? 64. Vamos lá. Cite as 3 principais decisões da partilha da Palestina feita pela ONU em 29 de novembro de 47. Todo mundo já notou que é 47? 1947? Bom, em seguida, explique o que levou a ONU a dar mais terras aos judeus que aos palestinos. Eu vou aqui no chat. Algum aluno fez para colocar a resposta? Fez. Júlia Sodré. Hugo Ramos, não dá para ver isso agora. A ONU não serve para nada, só para você estudar. Infelizmente, a ONU não tem a força que deveria ter. Mas vamos concentrar aqui na reunião. Vamos lá? Ah, não, Hugo, não tá bom. Hugo, vai ser muito importante a tua presença para a gente aprofundar. Vamos lá, pessoal, vamos olhar aqui a resposta da Júlia Sodré. As 3 principais decisões da Palestina, da partilha da Palestina pela ONU, foram a divisão do território em 2 estados independentes, um judeu e um árabe. Proporção de terras e Jerusalém e seus arredores seriam colocados sob o controle internacional da ONU. Vamos aprofundar essa resposta. Atenção, não há um gabarito oficial chave de resposta. Então, é muito importante você estar atento na aula, você aluno, e, se for o caso, ver a gravação depois, tá bom? Bom, a nossa amiga Júlia Sodré, ela já deu o caminho para vocês. Mas era para citar. A ONU pegou 11.500 quilômetros quadrados. Eu quero os números hoje, tá? Isso aqui é aula de específica, para quem quer tirar 20. A ONU, ela deu, vamos lá, 11.500 quilômetros quadrados para um grupo e 14.500 quilômetros quadrados. Pode botar, enquanto isso, os mapas, tá? Que eu vou, daqui a pouco, usar eles, tá? E 14.000 quilômetros quadrados para outro grupo. Eu estou digitando para vocês. E Jerusalém, estou digitando, seria cidade internacional. Esse assunto pode voltar tantas vezes vocês quiserem em outras aulas, porque ele é muito complexo. Vamos lá?
Eu queria saber o seguinte, alguns alunos sabem, outros não. Para quem a ONU deu 11.500 km²? Muito bom, muito bom, muito bom. E para quem a ONU deu, bota do lado que tem aluno que está perdido, para quem a ONU deu 14.500 km²? Pois é, então 11.500 km² a ONU deu para fazer a Palestina, para os árabes palestinos. E 14.500 km² para Israel. Muito bom. Agora, usando o chat, eu quero vocês aprendendo, todos nós juntos. E quero vocês chamando o pessoal no Zap, porque hoje vai ser diferente. Se você gostava de antes, eu prometo que hoje vai ser melhor. Agora eu quero que você me diga o seguinte, eu vou botar aqui dois números de população, tá bom? Deixa eu digitar para vocês. Eu vou botar o número 600.000. Esse número de habitantes era referente a judeus ou a palestinos? Muito bom. Agora eu vou botar outro número aqui. 1.300.000. Esse número era para quem? Para os árabes, palestinos ou para os judeus? Então, peraí. Quem tinha mais habitantes eram os palestinos. Ficaram com mais terras ou menos? Muito bom. Os judeus tinham mais habitantes que os palestinos ou menos? Mas os judeus ficaram com mais terra ou menos? Entendi. Qual era a terceira coisa? Jerusalém. Eu quero que você, meu aluno, seja interativo. Jerusalém era dos judeus nessa partilha, dos palestinos ou de ninguém? Muito bom. Não é em tese, é por lei. Na proposta seria uma cidade internacional. Muito bom. Agora vamos lá. Essa é a primeira parte. Ela dividiu 11.500 para os palestinos fazerem a Palestina, 14.500 para os judeus fazerem Israel, e propôs que Jerusalém não seria de ninguém, seria de todos, cristãos, islâmicos e judeus. Agora vamos devagar. Deixa eu dirigir o show aqui com vocês. Já chegamos a 70, Isabela? Já, 70. Então, 77 a gente empata com redação, que é para todas as disciplinas. E 87 a gente bate o recorde desse ano. Não acredito que vai acontecer o recorde desse ano, mas já estou muito feliz. Porque a gente está na primeira questão, já tem bastante gente. Bom, eu quero perguntar para vocês uma coisa. Que com essas perguntas eu vou macetando a tua cabeça e mostrando que você é bom. E essa questão do Oriente Médio sempre cai ou em geografia ou em história, e está tendo lá a briga do Hezbollah com Israel. Aquilo ali é um barril de pólvora. Então vamos lá. Hoje em dia, hoje, dia 9 de outubro de 2024, de quem é Jerusalém hoje?
Então, a proposta da ONU deu certo ou deu errado? Porque, na época, 29 de novembro de 47, os árabes não aceitavam que Israel tivesse 1 centímetro de terra. No ano seguinte, em 48, Israel nasceu. Foi atacada pelos países vizinhos na Guerra de Independência. E aí, Israel vence e invade metade de Jerusalém. Mas a questão de hoje, se vocês quiserem, toda semana eu posso colocar uma de Israel, se quiserem, que aí vale para todo mundo. Mas vamos lá. Eu quero que você me diga o seguinte. A pergunta, Isabela, pode ler a segunda parte? Ou algum aluno? Segunda parte da pergunta 1. Eu vou ler aqui, porque eu botei o mapa. Em seguida, explique o que levou a ONU a dar mais terras aos judeus do que aos palestinos. Bom, eu mudei. Na prova da UERJ está muito nível baixo. Cite, indique. Então eu botei explique, que é para treinar você para tudo. Toda a prova da UERJ tem 2 ou 3 questões que vocês têm mais dificuldade. E aí eu fiz uma prova com 10 dificuldades. Mas vamos lá, qual é a resposta? Deixa eu explicar com calma. Não houve holocausto, 6 milhões de judeus? Então isso gerou uma comoção mundial. Mas eu quero conversar contigo, eu quero que você acerte. Aqui não é quem gosta de Israel, quem não gosta, quem gosta da Palestina, quem não gosta. Eu gosto da Palestina. Aqui é para tirar 20. Vamos ser sinceros, incluindo o Sebastião, que já botou a posição dele aqui. Sebastião já falou. Ok, Sebastião já falou. Cadê o Sebastião aqui? Deixa eu achar. Deixa eu achar. Aqui entrou muita mensagem. Olha o que o Sebastião fala. A lógica deveria ser mais terras para os palestinos, devido à sua numerosa população. Mas havia o temor de que o islamismo pudesse ter mais influência. Por isso, a maioria das terras ficaram em Israel. Errado. Totalmente errado. Pessoal, os romanos expulsaram os judeus de Jerusalém no século 3 depois de Cristo. Então, fala a verdade. Ó, Israel hoje é terrível, odeio Netanyahu, filho da puta, mas em 1945, quem estava mais espalhado pelo mundo? Responde sem fazer eleição aqui. Quem estava mais espalhado, o judeu ou o islâmico? Então, esse foi o raciocínio. A imigração judaica seria maior. Amigos, alunos, vocês podem odiar essa resolução, podem xingar ela, mas não tem como fugir dela, porque é a melhor proposta que teve até hoje. Nunca mais os palestinos vão ter Jerusalém. Querem apostar comigo? Mas na época ninguém imaginava que aconteceu o que acontece hoje em dia, que Israel era só uma esperança. É claro que Israel está errado, mas todo mundo nessa aula já errou. E nessa época, quando a ONU propôs isso, os árabes ficaram tão revoltados, que ficaram cegos, não aceitaram essa proposta. Atacaram Israel e acabaram perdendo em várias guerras que existem até hoje. Isso aí, Sara Bolchá, porque era um povo sem nação. Eles eram espalhados pelo planeta. Então, essa é a primeira questão, mas não acabou, nós vamos para o mapa. Esse mapa aqui, ele é um mapa muito importante para vocês, ok? Em branco são judeus, em verde são palestinos. Tá todo mundo vendo o mapa?
Todo mundo consegue? Esse mapa é muito importante. Podia fazer uma tatuagem, levar para a UERJ, de rena. Bom, em 47, essa é a proposta de partilha. O verde ficaria para os palestinos e a parte branca para os judeus. Depois vai para 49, a 67, que é após a Guerra de Independência, a Primeira Guerra, quando Israel vence e invade metade de Jerusalém. E o último mapa é de hoje, perdão, de 10 anos atrás, 2014. Israel, essa parte branca, e os palestinos nessa parte verde. Ou seja, eu não quero ser chato com vocês, juro. Mas a ideia aqui é tirar 20, não é? Então vamos lá. Quando a ONU dividiu a Palestina, quantos quilômetros Israel tinha direito? Eu vou para o chat agora, tá? Eu quero que você aprenda sem blá blá blá. 14.500. Beleza. Quando acabou a Guerra de Independência, em 49, alguém sabe para quantos quilômetros quadrados Israel foi? Não, Luísa, mas é isso aí. É isso que eu quero. A Júlia está perto, é 20.900. Estou dando aula como se fosse geografia e história. 20.900. Bom, e aí em 67 teve a Guerra dos 6 Dias, onde Israel invadiu as colinas de Golã, Cisjordânia, a faixa de Gaza, a península do Sinai, a casinha do teu gato, do teu cachorro, teu quarto. Em 67, para quanto Israel foi? Alguém sabe? Eu sei. Eu só quero ver se você sabe. Porra, Beatriz Jesus! Você é foda! Quase acertou. 89.489 km2. Gente, vamos considerar a Beatriz como vencedora. Beatriz, tu é foda, Beatriz. Sabe muito. Ai, Jesus! Beatriz arrebentou. Bom, por hoje é isso. Questão 1 resolvida. Posso mudar para 2? Alguma dúvida? Algum aluno posta o mapa e escreve assim: acabamos de estudar a questão 1. Isabela, parece que a gente passou de 70 já, né? 74. Meu Deus, faltam 3 para a gente empatar com redação. Aleluia, Senhor! Mas já tá bom demais. Vamos lá. Ah, não, Sebastião, não vou postar gabarito, não. Isso aí era para vocês terem feito hoje, no banheiro do trabalho, no esconderijo da escola. Não, não vou dar, não. Vocês têm que estar atentos. Mas eu vou te ajudar, Sebastião. A Júlia Sodré, alguém copia a Júlia Sodré e posta de novo. A Júlia Sodré foi o gabarito. Eu só botei os números que ela não botou. Isso, obrigado, Vitória Souza. Isso, apoio ao sionismo é a comoção após a Segunda Guerra, o Holocausto e o fato dos judeus estarem mais espalhados pelo mundo. E aí, pessoal, posso mudar para 2? Gostaram? Olha, estamos há muito tempo nessa questão já. Eu diria que 15 minutos.
Vamos lá, ajudem a fortalecer o projeto. Vamos chegar a 77, 80. Vai nos avisando, tá? Isabela, com 75, 76, 77. Tá bom. Eu estou planejando essa aula há muito tempo. Passei o dia inteiro hoje só me preparando para essa aula. Mas vamos lá, questão 2. Posso mudar? 7,5 agora. Questão 2. Pode ler para mim? Relacione capitanias hereditárias no período colonial, lei de terras em 1850 e a questão fundiária no Brasil atual. Eu quero ver se alguém tentou fazer durante o dia. Eu quero ver. Claro que é difícil, Mariana. Eu fiz essa prova com amor para deixar vocês loucos, mas felizes no dia 1º de dezembro. Bom, eu botei um comando que não tem aparecido, já que o nível da prova está baixando. Eu botei o comando relacionar. Vocês já viram que sempre cai terra, MST, na UERJ? Alguém já notou isso? Bom, vamos. Algum aluno aqui pode ler o chat para ajudar? Sei que ninguém quer ser contratado, ninguém quer trabalhar aqui em Maricá, só tem rico na aula, mas alguém pode ser organizador e ler a brilhante resposta da Júlia Sodré? Oi, professor, posso ler? Vai lá, se joga. A concentração fundiária no Brasil tem suas origens nas capitanias hereditárias, que estabeleceram um padrão de grandes propriedades de terra. A Lei de Terras de 1850 reforçou essa concentração, ao permitir que apenas os que tinham capital pudessem adquirir terras, mantendo os mais pobres à margem da posse. Esses fatores históricos ajudam a entender o problema da distribuição de terras no Brasil atual, que ainda lida com altos índices de desigualdade agrária e conflitos sociais. Pessoal, aqui, Isabela, você me ouve bem? Vocês me ouvem bem? Sim. Ah, tá. Pessoal, aqui o aluno sabe o que é capitania hereditária, que é a divisão do Brasil em 15 pedaços para iniciar a colonização. Isso foi uma merda, deu errado, só no Nordeste funcionou. Por causa do açúcar em Pernambuco. O aluno tem que saber o que é lei de terras. E a ideia é relacionar. Então, era uma questão. Claro que você pode me xingar à vontade, mas era uma questão fácil, porque a lei de terras é no Império. As capitanias são na colônia. Então, qual é a relação? A relação que a lei de terras legaliza os latifúndios originados nas capitanias hereditárias. Aqui era para você escrever, desenvolver. Pode até depois da aula brincar de fazer sua própria resposta para arrebentar. Mas a lei de terras, ela legalizou o latifúndio no Brasil. Até por medo do fim da escravidão. Então, quando o negro é escravo, a terra é livre. Mas quando há uma tendência do negro ser livre, a terra fica escrava, cercada. Então, a lei de terras legalizou os latifúndios. E todas as terras que não tinham dono, chamadas de devolutas, passaram a ser do Estado, entendeu? Então, a lei de terras
ela legaliza os latifúndios no Brasil. E o que isso tem a ver com hoje? Porque a origem dessa concentração fundiária no Brasil, onde poucos têm muita terra e muitos não têm quase terra nenhuma, vem dessas duas heranças. Capitania hereditária, Sesmaria. Sesmaria é um subconjunto da capitania. Então, o Brasil foi crescendo, os anos foram passando, mas as capitanias, o tipo de modelo, continuou, porque as capitanias acabaram com o Marquês de Pombal. Alguém sabia disso? Foi na época do Marquês de Pombal que as capitanias hereditárias acabaram, lá pelo século XVIII. Mas ficou sem legislação. E aí, com a Lei de Terras, em 1850, eles legalizaram os latifúndios, porque se o negro deixasse de ser escravo, ele ia trabalhar onde? Para o dono da terra. Uma boa questão, mas não era das mais difíceis. É porque teve gente que pediu botar coisas de Brasil Colônia, aí eu botei umazinha para dar colher de chá, tá bom? 77, Isabela, jura? Juro. Ô, Duda, tudo depende do seu texto, Duda. Você tinha que dizer o seguinte: a capitania foi o primeiro modelo latifundiário do Brasil. Alguém sabia que ela era inspirada no modelo feudal? Alguém já estudou isso? Fala comigo no chat. Alguém sabia que as capitanias tinham inspiração feudal? Divisão em lotes para ocupação? Pois é. A Sesmaria é um subconjunto da capitania. No século XVIII, as capitanias acabaram. Marquês de Pombal acabou. Aquele que expulsou os jesuítas ficou sem legislação. Em 1850, quando teve a Lei Eusébio de Queiroz, um pouco antes, o Pedro II legalizou os latifúndios e todas as terras que não tinham dono passaram a ser do Estado. Alguém falou isso. Só quem tinha dinheiro podia ter terra. Tudo bem? Gostaram da número 2? Mas aqui eu queria não só o tema da questão, eu queria que vocês aprendam a relacionar, juntar A com B. O Botafogo, tem algum botafoguense aí? Infelizmente. Que horror. O Botafogo tem muito dinheiro, por isso vai ser campeão. Por que vai ser campeão? A próxima daqui a 50 anos. Porque tem muito dinheiro. Por que tem muito dinheiro? Por causa da SAF. Ô, Júlia, eu gostei da sua resposta. Eu até citei como exemplo. A do Sebastião também está muito boa. São dois estilos, Sebastião e Júlia Sodré. São dois estilos. Os dois estão certos. Pode mudar? Tinha um videozinho, William, que você postou dizendo que era da questão 2. Eu errei. Aquele vídeo é da questão dos Estados Unidos. Ah, tá bom. É porque essa questão dos Estados Unidos é a segunda mais importante na minha cabeça. Eu errei. Daqui a pouco a gente vai usar. Júlio César, quem sabe o Palmeiras passa, né? Mas vamos lá. Pode mudar para 3? Isabela, 78 já? Não, 77. Estamos empatados com redação, que é para todos os grupos. Vocês são foda. Se a gente manter esse pique, vai passar muita gente. Mas vamos lá, lê a 3 para mim, por favor. Justifique a frase abaixo.
A crise de 1929 foi mais que uma crise de superprodução. Ela foi uma crise do modelo liberal nascido com Adam Smith no século XVIII. Bom, outro comando que eu estou trabalhando, né, o justifique, tá bom? É uma questão que vocês devem ter achado. Responde para mim. Vocês acharam fácil, regular ou difícil? Pode falar a verdade, que aí na próxima eu aprofundo mais. Bom, Júlia Sodré, alguém pode ler a Júlia Sodré? Alguém lê, por favor, que a Júlia Sodré não lê, ela nem fala comigo direito, que dirá ler a resposta dela. Eu posso Vai ler, lá. professor. Hã? A crise de 1929 pode ser vista como colapso não apenas de uma economia em superprodução, mas também de um modelo liberal que se baseava em uma fé excessiva nos mercados autorreguladores, dando início a uma nova era de intervenção estatal e revisões profundas nas teorias econômicas. Muito bom, muito bom, muito bom. Lê a do Lázaro aí, alguém, por favor. A crise de 1929 foi mais que uma crise de superprodução. Ela expôs a falência do modelo liberal de Adam Smith, que acreditava na autorregulação dos mercados. A crise demonstrou que a falta de regulação levou à especulação e à instabilidade financeira, revelando as limitações do capitalismo liberal e a necessidade de intervenção estatal para evitar colapsos econômicos. Lê aqui a Beatriz Furriel. A frase acima é uma crítica e uma realidade sobre a crise de 1929, que ocorreu devido a uma saturação do modelo liberalista econômico dos Estados Unidos, que visava a produção e os lucros como prioridade, provocando assim um abismo social e econômico no próprio país e no mundo inteiro, devido à crença do equilíbrio de mercado. Lê o Sebastião, alguém. Vocês podem revezar entre vocês, tá? Alguém quer ler? Ou eu posso Eu continuar? posso ler. Eu posso ler. Segundo Adam Smith, a economia deve seguir naturalmente, sem intervenção do Estado. As relações capitalistas, então, teriam condições de manter o equilíbrio na produção. A crise de 1929 se provou que a autorregulação econômica não é possível sem a intervenção do Estado. Bom, deixa eu agora aqui. Todas as respostas lidas estão certas. Mas aqui a ideia era incentivar vocês. Justifique. Ou seja, dá a você a chance, como aluno, de mostrar seu conteúdo. Então, a ideia era que não é possível uma economia sem participação do Estado. Não é um Estado dono, como no socialismo. Mas a ideia de um Estado omisso faliu. Então, é uma crise de arrogância, é uma crise do modelo liberal. Eu gostei muito porque as pessoas só sabem falar superprodução, superprodução. Mas não é só isso. É uma crise do modelo liberal de Adam Smith. Laissez-faire, deixar e fazer, deixar e passar, que o mundo anda por si mesmo. Isso é frágil, porque a economia sem a proteção do Estado, eu diria que o Estado ele tem que ser que nem um croupier, num cassino, num jogo. O Estado tem que dar as cartas, cumprir as regras, organizar o sistema. Então, essa ideia de um Estado ausente, liberal, ela foi derrotada na crise de 29, por conta do desemprego, ok? 13 milhões de desempregados, por conta da falência de empresas, 80 mil empresas quebradas, e por conta dos 4 mil bancos quebrados, tá bom?
O que você não entendeu, Gabriel Silva? O Estado ele pode ser omisso, como no liberalismo, ele pode ser dono, como no socialismo, ou ele pode ser um mediador, que é o caso do New Deal, do Welfare State da semana passada, na nossa aulinha. Então, é um Estado que não é dono, mas que não é omisso, entendeu? Foi agora, Sebastião? Pode mudar, pessoal? William, Pode mudar? passamos de redação, hein? 7-8. Gente, nós sozinhos de história, nós temos mais alunos essa semana do que todos os grupos em redação. Mas eu quero mais. O nosso recorde é 87 na primeira aula esse ano, dia 3 de julho. Vamos bater esse recorde em breve. Isso, Júlio César, é um Estado regulador. Posso mudar, pessoal? Pode olhar 4? Explique o que as chamadas rebeliões regenciais no Brasil tinham em comum. Bom, aqui é um grande assunto que raramente vocês pedem ou estudam, mas ele exige estudo de quem é de específica. Alguém fez a questão 4? Sebastião, a separação do Sudeste do modelo centralizador. Mais alguém? Entrou mais um aí, não foi, Isabela? Por enquanto, 7-8. Tá bom. Deixa eu ver quem escreveu. Parabéns quem tentou escrever em 24 horas ou menos. Alguém pode ler a Júlia Sodré, por favor? Eu vou ler. As rebeliões regenciais no Brasil tinham em comum descontentamento com o governo central, motivado por desigualdades sociais e a busca por maior autonomia regional. Todas foram marcadas por uma ampla mobilização popular e pela repressão severa do governo central, que visava preservar a unidade do império. Hugo, foram frutos da instabilidade política pela qual o Brasil estava passando, com a ausência de um governo visto a saída de Dom Pedro. Muito bom, Hugo Ramos. Júlia Sodré hoje está sobrando. Eu quero dizer a vocês que não tem que decorar que a cabanagem é no Pará, que a balaiada é no Maranhão, que a sabinada é na Bahia, que a guerra dos farrapos é no Sul. O que você tem que saber é que todos eles são federalistas contra o unitarismo, contra o poder exercido pelo Rio de Janeiro. Naquela época, eu não sei se já aconteceu com vocês, às vezes você carioca viaja para Bahia, para São Paulo, para Minas, eles olham você, carioca, nós cariocas, como se a gente fosse um ET. Eles acham que a gente é diferente, já reparou? Eles acham que a gente não estuda, não trabalha. Por que eles acham isso? Vem dessa aula, que na época da regência, 1831 a 1840, o Brasil inteiro trabalhava para sustentar o Rio de Janeiro com impostos. Então havia uma oposição à centralização, uma oposição ao unitarismo, uma oposição ao poder exercido pelo Rio de Janeiro. A resposta do nosso amigo Hugo, ela é fundamental.
não havia um imperador, porque Dom Pedro era pivete, criança, garotinho. O pai foi embora com 5, ele só vai assumir com 14. Então, nesse caos chamado regência, nesses 9 anos, o Brasil vai viver sua maior crise política. Vai ter guerra em várias regiões do Brasil. Mas o motivo é o combate à centralização, o combate ao unitarismo, o combate ao poder exercido pelo Rio de Janeiro. Naquela época não era Estado, tá? Nem era mais capitania. Na época do Império é província. Então o Rio de Janeiro era muito forte. Todo mundo trabalhava e pagava impostos para o Rio de Janeiro. Isso era considerado um absurdo, entendeu? Sebastião, no Sul, era um movimento de elite. Guerra dos Farrapos. Na Bahia, sabe nada e classe média. No Maranhão, balaiada são escravos, balaios, pobres. E na cabanagem, no Pará, eram cabanos, pobres, que moravam à beira dos rios. Então, no Sul, como tinha dinheiro, eles não sofreram as derrotas que os outros sofreram, tá bom? Deixa eu ver aqui a Beatriz Furriel. O que eles têm em comum? Suas reivindicações contra o governo regencial centralizador. É isso aí, que causava grande insatisfação tanto na população geral quanto na elite. Muito bom. Além disso, essas revoltas exigiam melhores condições sociais e maior autonomia dos estados e províncias. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Lázaro. Hugo, é isso aí, município neutro do Rio de Janeiro, tá bom? Sim, Beatriz, eu já elogiei. Pessoal, vamos mudar para 5, enquanto isso, eu quero só comentar um negócio. Cabanagem Pará, popular. Balaiada Maranhão, popular. Sabinada Bahia, popular. Perdão, classe média, era um médico, Sabino. Esse pessoalzinho que está na aula de química. E no Sul era a Guerra dos Farrapos, que era a elite contra os impostos ligados à carne seca. Aqui na minha casa o pessoal é fã de carne seca. Mal sabem eles que a carne seca já gerou uma guerra. A Guerra dos Farrapos. Ok? Pode mudar para 5, pessoal? Eu gosto de carne seca com abóbora. Vamos lá. Questão número 5. Explique a independência do Texas e a relacione com a Guerra Hispano-Americana de 1848 a 1850. Agora é hora de chorar. Lá, 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 lá. Hora de chorar. E teve gente que pediu os Estados Unidos. Eu vi. Teve um aluno que falou, põe os Estados Unidos do século XIX. Teve um aluno que pediu. E aí a culpa é dele. Mas é bom. É bom. Vamos lá. Repete a pergunta, por favor. Explique a independência do Texas e a relacione com a Guerra Hispano-Americana de 1848 a 1850. Bom, por favor, eu gostaria que você, Isabela, passasse aquele videozinho de Estados Unidos antes de qualquer coisa.
Pronto. E aí, galera, gostaram? Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, alguém pode ler o Sebastião, por favor? Com o expansionismo para o oeste, com base no manifesto, os Estados Unidos agregaram território de forma pacífica, comprando terras e com violência, tomando terras de índios e expulsando mexicanos, que no caso também habitavam Texas. Com a derrota dos mexicanos na guerra, o Texas se torna independente. Lázaro. A independência do Texas em 1836 foi causada por insatisfações com o governo mexicano e levou à sua anexação pelos Estados Unidos em 1845. Essa aproximação gerou tensões com o México, culminando na Guerra Mexicano-Americana, que resultou em grandes perdas territoriais para o México. O conflito aumentou o território dos Estados Unidos e intensificou as divisões sobre a escravização, colaborando para os conflitos que levariam à Guerra Civil Americana. Lê o Rafael Oliveira, por favor. A independência do Texas se correlaciona diretamente com a Guerra Hispano-Americana, visto que, ao se tornar independente, uma das primeiras medidas do México foi abolir a escravidão. Assim, os fazendeiros de algodão americanos, que utilizavam mão de obra escrava, decidiram se tornar um estado dos Estados Unidos da América. Essa anexação do Texas por parte dos Estados Unidos gerou revolta no governo mexicano, que declarou guerra a seu vizinho, caracterizando assim a Guerra Hispano-Americana. Pessoal, quem quer um gabarito pode usar o gabarito do Lázaro Tudesco. Os outros são bons? São, mas o Lázaro foi o melhor, entendeu? Medalha de ouro. Pessoal, vamos conversar. O Texas era do México. Só que os americanos, eles migraram para o Texas. Naquela época não era petróleo, era búfalo. No ano de 1836, tinham mais ou menos 30 mil norte-americanos morando no Texas e 24 mil mexicanos no máximo. Então, os americanos colonos se enraizaram no Texas. E um cara chamado, vou digitar para vocês, um cara chamado Sam Houston, estou digitando, tá? Um cara chamado Sam Houston, ele liderou a independência do Texas. Então, o Texas se separou do México. Por que isso? Porque quando os mexicanos viram que os americanos estavam em maioria, eles tentaram controlar o Texas, aumentar os impostos. E aí os colonos americanos que moravam no Texas lideraram um movimento contra o México, levando à independência do Texas em 1836. O Texas era um país. Isabela, bota de novo o videozinho para daqui a pouco postar e botar no grupo, tá bom? Eu vou querer ver o vídeo de novo. Vou comentar o vídeo. Mas em 1836, como disse o Lázaro, nasceu o Texas. Mas o Texas não era dos Estados Unidos. O Texas era um país. Houve um país chamado Texas durante 9 anos. Eles queriam ser anexados pelos Estados Unidos. Só que na época
36 a 45, isso não foi aceito porque ia mexer na composição política do Congresso Nacional norte-americano. Então, o Texas se separa do México e vira um país, ok? A República do Texas. O que aconteceu? Vou digitar para vocês. Alguém já ouviu falar nesse nome aqui que eu digitei? Polk. Ou Isabela, ou então alunos, printa aí a tela e coloca lá no grupo de Zap. Estamos vendo Estados Unidos. Vamos ver se a gente chama aluno. Quem conhece o Polk? Beatriz Foiel conhece? Olga Castilho conhece? Quem mais conhece o Polk? O Polk foi um presidente dos Estados Unidos que se candidatou lá para 1844, 1845. Ele criou um negócio chamado corolário Polk. Esse Polk não é porco, não, é Polk. Ele, na campanha eleitoral, disse que se ele ganhasse, ele ia anexar o Texas. Então, esse cara, ele mandava a carta para os texanos, pedindo que os texanos fizessem campanha com os parentes deles nos Estados Unidos. E prometeu que, se fosse eleito, ele anexaria o Texas aos Estados Unidos. Isso aconteceu em 1800, eu vou digitar aqui, mas o Lázaro acertou. Em 1845, o Texas foi anexado aos Estados Unidos. E aí o México ficou puto da vida. O Polk, ele queria a Califórnia, o Arizona, e aí ele propôs uma negociação. Ele propôs que o México deixasse para lá o Texas. Perdeu o Playboy, perdeu o Zorro, perdeu o Pancho Villa, perdeu o Miguelito. E desce o Utah, Nevada, Arizona e Califórnia. E ofereceu uma merreca, uns 30 milhões de dólares. O México era muito dividido por caudilhos, brigas. Então, o que aconteceu? O México achava que ia ganhar dos Estados Unidos. Eles não eram uma potência ainda, os Estados Unidos. Quando o Polk propôs comprar Arizona, Califórnia, Utah, o México não aceitou e declarou guerra aos Estados Unidos. Guerra Hispano-Americana 1. Tem uma outra que é com Cuba, mas é em 98. Então, nessa guerra, nós vamos ter a vitória dos Estados Unidos e aí os americanos incorporam Arizona, Nevada, Utah, metade do Colorado e a Califórnia. Isso foi feito, atenção, olha o chat, pelo Tratado Guadalupe Hidalgo. Quem conhece esse tratado? Por esse tratado, na verdade, o americano invadiu até a cidade do México. Então, para o México não desaparecer do mapa, o México aceitou perder, eu vou mostrar no mapa daqui a pouco, toda essa parte oeste, que vem a ser Arizona, Utah, Nevada, Califórnia, Novo México e metade do Colorado. Então, a relação é essa, que eles já tinham uma rusga por causa do Texas. Quando o Polk anexa o Texas, isso acaba criando o estopim para a guerra hispano-americana. Eu vou falar uma curiosidade para vocês. O americano ia pagar 30 milhões sem guerra. Ganhou a guerra, pagou 15 milhões e levou muito mais.
Essa guerra acabou porque a França ajudou o México e fez uma negociação. Senão, talvez nem tivesse México hoje. Essa expansão territorial, Júlia Sodré, tem relação com o Destino Manifesto? Tudo tem. Aquela ideia de que Deus deu direito aos Estados Unidos, deseja, tem a ver com marcha para o oeste, entendeu? É o pedaço que falta para a marcha para o oeste. Porque eu gostei muito, Ana Clara foi bem. Sebastião, você sabe, mas eu achei que você deu uma enrolada aqui, entendeu? Eu gostei mais do Lázaro, entendeu? Você fala em forma pacífica, comprando terras. Tudo isso é verdade. Mas o foco da questão é falar da guerra, entendeu? Depois você até melhora. Você fala assim, e com violência, tomando terra de índios, precisando de... Eu não estou dizendo que você falou isso, mas índio é uma coisa, mexicano é outra, tá? O índio é na parte de cima do mapa, o mexicano é na parte de baixo. Você não falou isso. Calma. Mas tem aluno que confunde, entendeu? Vocês estão comigo com cara de perplexos, né? Passa aí o mapa de novo, vai. Bom, a primeira parte é na independência, tá bom? Antes da independência. Com a independência, essa parte cinza aqui. Isso é um presente meu para você, hein? Você devia guardar isso no coração. Aqui é o acordo com a Inglaterra. 803 é quando compra a Lusiânia. Aí vai ter Flórida. Vai crescendo. Vamos chegar onde interessa. Essa parte amarela aqui. O amarelo é da Espanha, mas tem independência do México. Aqui, ó, branco. A independência do México é em 21, para quem não sabe, tá? Aqui é a anexação do Texas, 45. 46 começa a guerra. Presta atenção na parte branca, ó. Ela desaparece, ó. Essa parte que era branca e que azulou é o que eu acabei de explicar agora. Em 98 é o Alasca, né? Quem já jogou ouro sabe que dá para atacar a Rússia pelo Alasca. Eu já enviei, não já, Isabela? Já não mandei esse vídeo no grupo? Já. Já tá lá, bota de novo para eles. Bom, pode mudar, pessoal? Eu tenho uma aula inteira dessa. Acha para eles, Isabela. Em 2 horas eu explico todas essas expansões. Pode postar para eles? Posso sim. Bom, a questão meia dúzia é a questão de agora. Vamos lá. Eu vou ler. Algum aluno quer ler? Olha o tempo, pessoal. Eu posso ler. Questão 6. Este ano de 2024, temos os 45 anos da Lei da Anistia no Brasil. Explique a frase apresentada na questão. A abertura foi lenta, gradual e segura no Brasil. Bom, aqui muitos alunos pediram ditadura. São 60 anos do golpe de 64. Também é uma coisa que dá para botar várias vezes. Mas eu gostaria de ver se algum aluno tentou fazer. Eu quero ver o que trazes para mim. Coelhinho da Páscoa aqui, trazes para mim. Vamos lá. Lázaro. Alguém pode ler o Lázaro e depois a Júlia?
A frase "a abertura foi lenta, gradual e segura no Brasil" refere-se ao processo de redemocratização após a ditadura militar, caracterizado por mudanças implementadas aos poucos, em etapas e com o objetivo de manter a ordem e evitar conflitos. Aí é da Júlia agora. A expressão lenta, gradual e segura foi usada pelo presidente Ernesto Geisel, o penúltimo presidente militar, que iniciou a política de abertura controlada. A frase reflete a natureza planejada e controlada da transição à democracia no Brasil, onde os militares procuraram conduzir a abertura em seus próprios termos, minimizando riscos e resistindo a pressões populares por uma transição mais rápida e radical. Qual era a pergunta, pessoal? Justifique. Explique. Bom, quando é para explicar, justificar, relacionar, tem que caprichar mais. Eu gostei mais da resposta da Júlia Sodré. A sua, usem a Júlia Sodré como gabarito. A sua, Lázaro, abertura ao processo após a ditadura. Errado. Está errado. Não é após. É a partir do governo Geisel, em 79. Muito importante você ter colocado isso. Você botou que é após, não é após, é durante. Nós temos a abertura da ditadura, que é o Castelo Branco. Depois o AI-5, Costa e Silva. Depois o auge da ditadura, que é o Médici. E o início da abertura, que é o Geisel. Em 74, atenção, 50 anos atrás. Governo Geisel, início da abertura. Depois não diga que eu não avisei. O Geisel, ele acabou com as 5, por exemplo, fez a lei da anistia, porque já tinha tido a crise do petróleo, a economia vai entrar em crise, a inflação vai começar a subir, e aí os militares começam a entrar em declínio. Então, a abertura é durante a ditadura, a partir do 4º governo, que vem a ser do presidente Ernesto Geisel. Por isso é que ela é lenta. Porque ela começa em 74, só acaba em 85. Ela é gradual porque ela é aos poucos. Em 78 acaba o AI-5, em 79 a lei da anistia, em 80 voltam os partidos, em 82 eleição para governador. Ok? E segura por quê? Porque nenhum militar no Brasil vai ser punido pelo que fez, por causa da lei da anistia. A lei da anistia é o seguinte: Lázaro, Júlia, falem comigo. Tem namorado, namorada, Lázaro? Tem namorado, namorada, Júlia? Me ajude a explicar a anistia. Ai, valeu, Júlia, ajudou. Sabe, Júlia, você ou seu namorado, os dois aprontaram um com o outro. Sabe, encontraram uma ex-namorada, deram um beijinho. Acontece uma recaída. E aí vocês olham um para o outro e falam, ó, para trás zerou. Tudo que aconteceu para trás, vamos esquecer. Ok? Aquele cinzeiro que você tacou nele, Júlia Sodré, aquela amiga sua que ele saiu, tudo está perdoado. Só vale daqui para frente. Então a anistia põe uma pedra em tudo que aconteceu de 64 a 79. Foi uma forma de dialogar. Muita gente é contra. Mas é aquele negócio. Poxa, só porque deu um beijinho na ex, você vai dispensar o namorado, Júlia Sodré? Vai ficar sem. Tem que perdoar. Então a anistia, estou brincando, mas é sério,
ela fecha os olhos para tudo o que aconteceu antes de 79, em troca de abrir o regime. Alguém colocou assim, não entendi porque é lenta. Ô, minha querida, o meu querido Gabriel, começou em 74 a abertura, acabou em 85, são 11 anos. 11 anos é muita coisa, é lenta por isso. A ditadura aqui demorou a acabar, gradual, porque é aos poucos. Sai para lá, Beatriz, sai para lá, Júlia. Poxa, quem ama não tem orgulho. E quando são vocês que aprontam pra caramba, a mulherada hoje em dia apronta muito mais que os homens. Muito mais. Ok? Lenta, porque demorou muito para acabar. Gradual, porque foi em fatias, aos poucos. E segura, porque nenhum militar foi punido pelo que aconteceu. Ok, pessoal? Tem que zoar, é só para explicar. Para a explicação serviu, não serviu, Maria? Beatriz? Deu para entender, não deu? Professor, desculpa te interromper, me perdoe, tá? Gradual quer dizer que houve uma concessão aos poucos de algumas leis, como biônico, o senador biônico, algumas eleições estaduais, né? Aos pouquinhos, é isso? Posso entender gradual assim? Aos pouquinhos? Eu falei, em 78 acaba o AI-5, em 79 lei da anistia, em 80 a volta dos partidos, em 82 a eleição para governador. É isso aí, aos poucos. Valeu, Bezão. Muito obrigado, tá? Bom, pessoal, pode cair. A música de hoje, ela é sobre a questão número 6, tá bom? A música de hoje. Ela pode cair, tomem cuidado. Elis Regina, na nossa aula de hoje. Qual é a letra? Caía a tarde, fez viaduto e bêbado trajando luto. E lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria brilho de aluguel. E nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas que sufoco louco. O bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil que sonha com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil.
alma sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança avança na corda bamba de sombrinha e em cada passo dessa linha pode se machucar a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. E aí, pessoal? E aí, pessoal? Emocionante, né? Então vamos botar a questão 7, tá bom? Vamos seguir. Nós temos um horário, material inédito. Oi, Isabela, é 79 mesmo, é? Isso, 79. Bom, aí eu dei sequência no mesmo assunto. Relacione direta já, emenda Dante de Oliveira e eleição de Tancredo Neves no final da ditadura civil-militar. 84, pessoal, cuidado. 40 anos da campanha das diretas já. Muita coisa envolvida nesse assunto. Mas alguém fez? Ei, pessoal, 7. Galera, vamos fazer campanha para os alunos verem a gravação da correção original, tá bom? Comentem lá quando acabar a aula se valeu a pena a prova, material inédito ou não. O número foi bom, 79. Nós sozinhos temos mais redação que envolve todas as matérias. Isso é uma glória, mas tem que se manter estudando. Sexta-noite tem prova. Eu vou estar viajando, vou dar aula de onde eu vou estar. Sexta-feira eu digo onde eu vou estar. Tá bom? Opa, Lázaro Tutu. Vamos lá, com todo respeito. Olha, Lázaro, tá bom a resposta do Lázaro, mas ele fala assim: o Congresso a rejeitou. Pois é, o que eu quero explicar nessa questão é isso. Como é que foi essa rejeição, galera? Vamos ver se vocês sabem. Para ter direta já, tinha que ter metade mais um dos votos ou 2/3? Responde aí para mim. Isso, Gabriel. Isso, Beatriz. Na verdade, as diretas já, a emenda Dante de Oliveira, elas tiveram maioria. Tiveram. Mais da metade votou. Só que faltaram 22 votos para atingir os 2/3. Então, nesse sentido, a emenda Dante de Oliveira foi rejeitada, porque ela não atingiu 2/3. Na época, os militares fecharam Brasília, foi uma loucura. Eles não queriam eleição direta naquela época. Só vai ter eleição direta em 89. Eles tinham medo que alguém como Brizola ganhasse as eleições. Júlio César.
As diretas já, o movimento vem primeiro, 83 e 84, 40 anos atrás. E aí ele vira uma emenda Dante de Oliveira, do MDB. Essa emenda vai a voto. Só que faltam 22 votos para conseguir 2/3. Muitos deputados não foram votar. Então não atingiu o quórum necessário, entendeu? Ela não atingiu 2/3. E aí eles transformaram o Congresso Nacional em colégio eleitoral. E o colégio eleitoral, entre Tancredo Neves, entre Sarney e Maluf, entre Tancredo e Sarney, ai meu Deus, entre Tancredo e Maluf, elegeu o Tancredo. Só que o Tancredo tinha uma doença, uma diverticulite. Ele escondeu a doença e acabou morrendo, e o Sarney, que era PDS, assumiu. Então, não houve eleições diretas. Essa é a ideia da questão, tá bom? Pode ler de novo para a minha pergunta? Relacione diretas já, emenda de Dante de Oliveira e eleição de Tancredo Neves no final da ditadura civil-militar. Diretas já é um movimento criado no governo Figueiredo pela sociedade civil para encerrar a ditadura e eleger diretamente o presidente. A emenda Dante de Oliveira é a transformação desse movimento num projeto de lei. Esse projeto de lei não conseguiu mudar a Constituição porque não teve 2/3. Que Constituição? A de 67. E a eleição de Tancredo, ela é o que ficou, o que sobrou. Os militares conseguiram, dentro daquela lógica de eleição lenta, gradual e segura, eles conseguiram impedir as diretas já. E o Congresso Nacional elegeu o presidente de maneira indireta. O que é colégio eleitoral? É uma sacanagem que inventaram para confundir o povo. Colégio eleitoral é a mesma coisa que Câmara de Deputados, só que revestida de um poder novo, especial, de eleger o presidente da República. Ok? Pode mudar? Júlio, a gente tem que estudar um pouco mais isso, entendeu? Eu sei que o Sarney vai ser ruim, mas vai ter o plano cruzado. A gente tem que estudar isso em outra aula, entendeu? Eu prefiro a sua primeira resposta, Júlio César. Daiana, você tem que ficar atenta na aula, Daiana. Com o gabarito, isso aqui não é prova de múltipla escolha, não, meu amor. Tem que ficar atenta, você tem que criar suas respostas. A ideia da prova inédita é ter uma aula mais profunda e na sexta-feira mais focada na prova da UERJ. Mas eu vou te repetir, amor. Direta Já é um movimento social que defendia o fim da ditadura através de eleições diretas para presidente. Emenda Dante de Oliveira é a transformação desse movimento num projeto de lei para ter eleições diretas. Faltaram 22 votos para esse projeto ser aprovado. Conclusão: não houve eleição direta há 40 anos atrás. Mas os deputados tiveram o direito de eleger o presidente e encerrar a ditadura. Então a ditadura acabou. Só que não foi com diretas já. Foi com indiretas, com o colégio eleitoral. Tudo bem, Daiana? Talvez, nessas aulas inéditas, vocês tenham que ver a gravação também, entendeu? Muda a questão 8.
Bom, aqui é com vocês, eu quero ver o chat. Alguém pediu, eu botei. Duas diferenças entre o fascismo e o nazismo. Eu estou lendo, tá? Bom, as respostas estão boas, mas eu quero treinar o tico e teco de vocês. O nazismo é depois da crise de 29 ou antes? Nazismo. Muito bom. Depois. E o fascismo é antes da crise de 29 ou depois? Tá aí uma diferença que ninguém falou. O fascismo não tem nada a ver com a crise de 29, que o fascismo chegou ao poder em 22. Então, a primeira diferença que ninguém fala, mas tem que falar, é que o fascismo é antes do nazismo. O fascismo é a mãe do nazismo. O que o nazismo é, então? O nazismo é filho da aula de fascismo. O fascismo é a mãe. O nazismo, o franquismo, o integralismo são filhos do fascismo. Agora, a que todo mundo sabe é, no fascismo não tem racismo na doutrina. Vamos lá. Alguém anota aí no chat. Vou devagarinho. O fascismo ele é militarista. Vai anotando aí devagarinho. Militarista, expansionista, nacionalista. Cadê no chat? Militarista, expansionista e nacionalista. Antiliberal na economia. Vai anotando. Antissocialista na ideologia. E antidemocrático na política. Está faltando antiliberal na economia, antidemocrático na política e antissocialista, que é o tal do corporativismo, lembra? Pode falar, Gabriele. Pessoal, eu acabei de falar do fascismo militarista, expansionista, nacionalista, antiliberal na economia, antidemocrático na política, antissocialista na ideologia. Isso é fascismo. O nazismo tem tudo isso. O que o nazismo colocou a mais? O Hitler, ele colou. Vocês são chiques, não colam. Mas o Hitler, quando foi preso, após o Pacto de Munique, 1924, 23 foi o golpe. O Hitler, ele na cadeia, escreveu ele escreveu ai, tá digitando aqui. Mein Kampf. Sim, mas eu quero escrever. Peraí. Isso, obrigado. Nesse livro, o Hitler copiou as coisas que eu já falei, que vocês anotaram, e acrescentou duas coisas. Teoria, estou digitando, da superioridade
racial e teoria do espaço vital. Para quem estuda muito, em alemão é chamado de quê? Noção de... Alguém escreve aí. Vocês estudam assim, espaço vital, superioridade racial. Mas em alemão é uma coisa só, é noção de... Não. Em alemão, noção de... Pronto, Lebensraum. Então, o que acontece? Quais são as diferenças? No nazismo, tem superioridade racial, espaço vital, e é depois da crise de 29. O fascismo não tem nada disso e chegou ao poder antes da crise de 29. Gostaram? Entenderam o gabarito, pessoal? Todos que fizeram aqui estão certos. Mas eu botei um mais simples que vocês sempre esquecem, entendeu? Tem um que eu não sei se vocês já estudaram. O fascismo tinha uma relação maior com a Igreja Católica, por causa desse tratado aqui. Alguém conhece? Tratado de São João Latrão. Não é ladrão não, hein? Porra! Olha o preconceito, hein? Ai, 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 ai. Foi quando o Mussolini deu o Vaticano para a Igreja Católica. Então seria uma quarta diferença. O fascismo tinha uma relação mais sólida com a Igreja Católica. Beleza? Tchá. Pode mudar para a questão 9? Pode mudar, olha a hora. Tem que comentar lá no grupo. Hoje é um dia importante para mim. Estou mudando a dinâmica da aula, colocando mais um dia. O número foi bom, mas tem que ter empatia, tem que ter retorno, opinião. Se gostou, se não gostou. Por exemplo, teve os slides de Oriente Médio, o vídeo resumo de Estados Unidos, que para mim é o melhor da aula. Mudei os conceitos da prova, que são muito fáceis, e botei mais explique, relacione, justifique. Tá? Vamos lá. Qual é a questão 9? Descreva como Vargas se tornou presidente em 1934. Era um governo democrático ou ditatorial? Bom, eu vou dar uma aula de Era Vargas dia 22. Eu nem queria dar, que é para o pré-ENEM lá do centro. Mas eles prometeram que vão fazer uma transmissão ao vivo para vocês. Aí eu vou. Quem quer ter aula de Era Vargas teórica online? Isabela, você vai contar aí quem está dizendo eu, tá bom? Tá. Começa na Ana Laura Fernandes. Bom, essa pergunta aqui é porque vocês confundem tudo. Descreva como Vargas se tornou presidente em 34. Era um governo democrático ou ditatorial? Eu quero saber. Olha aí, já vi erro. Que golpe, Ana Laura, tá doida? Amor, para com isso, muda a tua vida. De 30 a 34, tudo bem. De 37 a 45, tudo bem. Mas eu estou perguntando em 34. Em 34 ele foi eleito. Olha aí, repete a pergunta. Por favor, Isabela. Era um governo democrático ou ditatorial? E em cima, qual era a pergunta de cima? Descreva como Vargas se tornou presidente em 1934. Para com isso, Ana Laura. Olha a Júlia Sodré.
Vargas se tornou presidente em 34. Olha isso, hein? 90 anos atrás. Brinca com isso, brinca. Através de uma eleição direta para a Assembleia Nacional. É isso. Após ter governado o Brasil de forma provisória desde 30. Quando chegou ao poder após a Revolução de 30, vocês não resistem, né? Entre 34 e 37, é isso. Foi democrático. Foi democrático. Tanto é que a Constituição é democrática. Vou botar um dia a questão de Constituição, só para ferrar vocês. Democrático, inicialmente não. Para com isso, Lázaro Tedesco. Ele vai ser democrático até o golpe do Estado Novo. Gostei, Júlio César. Isso aí, isso aí, isso aí. Beatriz. Beatriz está errada. Que mané reeleição? Ele em 30 deu um golpe. Errou. Não é reeleição. Esquece isso. Posso falar? Na verdade, o Vargas ele governou como um ditador de 30 a 34. E aí, ele chama a Constituinte, aproveita que tem maioria, e ao invés de fazer campanha pelo Brasil inteiro, que é chato, ele achou melhor que os deputados elegessem ele. Aliás, eu vou ler a Constituição para vocês. Atenção, a Constituição tinha um item que dizia: todo presidente será eleito pelo voto direto, secreto, universal do povo brasileiro, exceto... Alguém sabe o que vinha escrito depois do exceto? Eu vou repetir. Todo presidente será eleito pelo voto secreto, direto e universal do povo brasileiro, exceto... Vamos, pessoal, vamos trabalhar. Todo presidente será eleito pelo voto direto, secreto e universal do povo brasileiro, exceto... Vamos, gente. Exceto o quê? Está pensando, e daí, Gabriel? Todo presidente será eleito pelo voto direto, secreto e universal do povo brasileiro, exceto o... Pô, olha aí, uma pegadinha dessa vocês caem. Valeu! Exceto o primeiro. É isso aí, Gabriel. Quem era o primeiro, pessoal? Então vamos lá, antes da aula. Só 36 querem aula de Vargas? Isso. É pouco, né? Tinha que ter uns 50, mas vamos lá. Botar funcionário para gravar, pô, gastar dinheiro. Mas vamos lá. Deixa eu falar com vocês. 30 a 34, ditadura. 34 a 37, democracia com eleição indireta. Como aconteceu, acabamos de ver. O Tancredo foi eleito de forma indireta e vocês não reclamaram. Não vi ninguém reclamando. 37 a 45 é ditadura. E a única eleição que o Vargas foi eleito para presidente foi a eleição de... Digita no chat aí, eleição de 1900 e quanto? Errou, Dayana. Errou, Brenda. 34 foi pelos deputados. A única que ele foi eleita pelo povo foi a de 1950. Beatriz Furiel, 45 foi o Dutra. Ai, 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 ai. Posso mudar? Última questão, chegamos ao fim. Que legal, pinim pim pim. Explique o fim da União Soviética em 25 de dezembro de 91. Sei que está todo mundo cansado, mas sempre é um bom assunto. Alguém fez?
Vamos, pessoal, estou esperando. Estou digitando. Estou digitando alguns gabaritos, tá? Júlia Sodré hoje arrebentou lá. Olha, gente, a resposta da Júlia: o fim da União Soviética em dezembro de 91 foi o acúmulo de um longo processo de crise interna, crise econômica e ascensão de movimentos nacionalistas. Perfeito. Mas lê a pergunta de novo aí para mim, pessoal. Explique o fim da União Soviética em 25 de dezembro de 1991. Pois é, o fim da União Soviética, na verdade, tem a ver com a força do nacionalismo. A perestroika foi uma democratização da economia. E a glasnost foi uma democratização da política. Só que foi tarde demais, entendeu? Gorbachev, com a perestroika e a glasnost, libertou a liberdade. Só que a liberdade é como uma bica de água que você abre e vem muito forte, entendeu? E essa liberdade, ela vai trazer junto com ela o nacionalismo. Então, cada república vai querer virar um país. A Rússia, a Ucrânia, o Cazaquistão, a Bielorrússia. A finalidade do Gorbachev era de reorganizar o Estado, sim, com democracia e socialismo, mas acabou por ser uma grande desorganização, estimulada pelo nacionalismo. Camille, a queda do Muro de Berlim também vai ter influência no fim da União Soviética. A queda do Muro de Berlim é 89, ok? 35 anos atrás. O grande barato é isso. Quem derrotou, vamos lá, vamos ver se vocês estão entendendo. Quem derrotou a União Soviética? Escolhe um. O capitalismo ou o nacionalismo? Chat. Todo mundo acertando. Todo mundo acertando. O que é que vocês são demais? Se eu conseguir ficar com vocês quarta e sexta, que às vezes eu também não tenho vontade de vir, não. Só não falta porque eu sou professor. E se vocês ficarem comigo, a gente vai arrebentar, porque vocês são bons. Tem que aprender a escrever, pesquisar. E eu tive a ideia de fazer a prova nova, porque às vezes vocês mandam para mim muito parecido com as respostas oficiais da UERJ. Assim não. Assim vocês têm que trabalhar. Então, na verdade, o nacionalismo derrotou o socialismo, porque cada república criou o seu próprio país. Ô, minha amiga Isabela, quantos alunos nós temos ainda? 55. Maria Eduarda, não tem nada a ver com apoio a Cuba. Cuba é muito pequeno numa questão como essa, entendeu? O declínio da União Soviética tem a ver com a corrida nuclear. Eles gastavam mais com o espaço do que com a terra, mais com a morte do que com a vida. E essa coisa de cada república querer virar um país, eram 20 repúblicas da União Soviética. A própria Rússia vai se separar com Boris Yeltsin. A União Soviética é um cordão de pérolas. Cada pérola é uma república. O cordão era o socialismo. Na medida em que o socialismo entra em crise, ele rompe. E
cada pérola, cada república vai criar o seu próprio país. Tem a ver com Nikita, sim, que entra após a morte do Stalin. Mas isso aí a gente pode botar em outras aulas, tá bom? Hoje é isso. Muito obrigado, boa noite. Comentem lá no grupo de Zap. Façam o projeto crescer. Eu vou ter que fazer um corte de 200 alunos no grupo, que é o pessoal que não faz enquete, que é considerado um crime. Você tem que dizer se vai assistir a aula ao vivo ou gravada. E aí eu vou ter que cortar essa galera. E você que está aqui ainda tem que fazer a redação. A redação até o dia 15. Você não vai passar só com história. Ah, a história para mim é 40. Mas não vai passar só com história. Tem que assistir a outra matéria e tem que fazer redação. Tá bom? 21 e 29. Acabou o milho. Acabou a pipoca. Até sexta-noite. Valeu.